Muito bem, o estresse está aqui na mira do Vida e Saúde hoje. Eu quero saber, você é estressado? Você é estressado? Você sente que isso afeta a sua vida, seus relacionamentos, como a gente falou aqui agora há pouco? Bom, eu não sei se você sabe, mas hoje é o Dia Mundial do Combate ao Estresse. E é por isso que a gente decidiu falar aqui sobre esse tema tão importante. Só para você saber, no Brasil, 70% das pessoas sofrem de estresse. Olha só que interessante. E mesmo tentando evitar os problemas, tentando ficar mais calmos, muitas vezes nós nos vemos em situações em que estamos mais irritados, mais tensos e cansados. E o estresse não é um vilão apenas atrapalhando a vida diária ou a vida pessoal ou no trabalho. Ele também pode provocar algumas consequências no nosso corpo e na mente. Mas será que é possível fugir do estresse do dia a dia? Você deve estar falando, Teru, é porque você não está na minha pele, é porque você não tem que aguentar o meu chefe, ou a minha esposa fala demais, é estressante. Vamos tentar entender quais são os gatilhos mentais para esse estresse começar. Também queremos saber quais são os malefícios desse estresse para o nosso corpo. E para isso, a gente vai aqui conversar com o psicólogo e professor do Centro Universitário Adventista de São Paulo, Dr. Glauber Moreira. E ele vai nos ajudar com essas questões aqui. Mas, se você também tem questões e gostaria de trazer aqui para o nosso programa, basta mandar aqui para o nosso WhatsApp. No número, você já sabe? Já tem gravado aí? Se já tem, é só mandar. Se não tem ainda, agora é a chance de anotar aí no seu contato, nos seus contatos do celular. Nosso número é 12 98266 0004. Você também pode usar o QR Code aqui, olha, durante todo o programa para se comunicar com a gente e mandar a sua interação. Dr. Glauber, bem-vindo ao Vida e Saúde mais uma vez. Tudo bem por aí? Tudo ótimo, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando de um tema tão importante, inclusive num dia como hoje, né, em que o mundo inteiro está falando sobre a temática de estresse. Pois é, olha, eu não sabia que tinha o dia do combate ao estresse, mas eu estou gostando de trazer aqui vários momentos de da conscientização, dia do combate relacionados à saúde física ou mental, porque a gente vai melhorando a nossa consciência sobre os problemas aqui e a gente tem condições de lidar melhor, né, doutor? Exatamente. Aliás, o que você comentou sobre tomar consciência é o passo principal para lidar com os nossos desafios cotidianos, né? Então, tomar consciência, se reconhecer com as experiências desafiadoras que a gente tem no dia a dia faz parte do nosso processo de cura, do nosso processo de tornar-se sadio. Doutor, eu queria começar essa conversa aqui tentando entender o que é o estresse, como é que ele acontece dentro do nosso cérebro. Teru, isso é interessante porque é exatamente dentro do cérebro que começa o processo do estresse. Então, é imaginar que existe uma partezinha do nosso cérebro que chama hipotálamo, e lá no hipotálamo haverão disparação de hormônios. São dois hormônios principais que vão estar envolvidos no processo do estresse, que é o cortisol e a adrenalina. E é interessante imaginar, Teru, que esses dois hormônios, eles existem justamente para nos preparar para situações desafiadoras, quando a gente tem uma emergência, quando a gente se sente mais frágil, quando a gente se sente mais inseguro. O problema é que a gente anda lidando com essas inseguranças, com essas fragilidades em excesso. E aí a gente começa a fazer sintomas, né? A gente começa a ter o estresse de fato. É interessante porque a gente não está mais falando de um estresse específico, né? Parece que dia a dia nós precisamos aprender a lidar ou aguentar alguma coisa que já está até acumulada de dias e dias atrás. Difícil, mas existem gatilhos para o estresse, doutor. E eu queria que o senhor comentasse, porque a gente preparou aqui uma dinâmica super legal para mostrar como esses gatilhos atuam no nosso organismo. Eu vou puxar aqui um por um, você aí de casa que está lendo alguns aqui, nós vamos falar sobre gatilhos que fazem parte do nosso dia a dia. Eu vou começar com esse aqui, olha. Problemas familiares. Quem não tem uma briga, uma discussão, uma desavença, e isso, vai contribuir para o estresse. O que mais que poderia ser aqui desses problemas familiares, doutor? Não só coisas recentes, né, mas coisas também de anos.
Exato. Os sistemas familiares são sistemas complexos. É imaginar que quando a gente pensa em família, a gente está pensando em desejos compartilhados e, por vezes, desejos conflitantes, né? Então, você está lá com vontade de fazer alguma coisa no final de semana e o seu parceiro, sua parceira, seu cônjuge não está tão afim assim. Isso pode gerar uma tensão nesse sistema familiar. E esta tensão, se não observada, se não conversada e falar a respeito de como a gente se sente, das nossas emoções, é uma base importante para não termos estresse. Então, obviamente, isso pode ir tensionando e isso sim pode desencadear em estresse. Então, problemas familiares ou a questão do sistema familiar pode ser um potencializador de estresse. Ah, doutor Glauber, a gente também passa boa parte do nosso tempo, quem trabalha fora e quem trabalha dentro de casa também, as mães aí de família ou pais que ficam em casa, podem sentir na pele problemas no trabalho. A gente gasta muito tempo ali, a gente convive com as pessoas dali e que podem também adicionar aqui, gente, na taça do estresse. Exato. É imaginar que a gente passa muito tempo em atividades produtivas. E aí, independe se você trabalha numa empresa ou a pessoa que trabalha em casa, as mulheres que têm todos os afazeres domésticos, essa alta tensão gerada pelos afazeres, pelas cobranças acerca do trabalho, também são potencializadoras de estresse. Aliás, as pesquisas apontam, no Brasil, 50% da população produtiva apresenta sintomas de estresse. E o estresse no trabalho chama burnout, que é uma síndrome bastante preocupante e que precisa de acompanhamento. Sim, a gente não quer chegar lá não. Esses dias nós falamos sobre burnout aqui e é um processo tão difícil de ser vivenciado e de ser curado depois também muito longo, né? Mas existem também, gente, problemas de saúde que podem gerar estresse sério, preocupação. E aí, gente, lembrando, né, doutor Glauber, que a gente às vezes passa por vários gatilhos ao mesmo tempo. E olha o que acontece com o nosso estresse, a gente começa a transbordar. Exatamente. Quando a nossa saúde vai mal, obviamente isso impacta em desconforto emocional. Então, imaginar quando você passa por um tratamento ou quando você tem um diagnóstico de alguma doença, isso é potencializador de estresse. Então, é imaginar de alguma forma que lidar com essa vulnerabilidade, lidar com essa insegurança de um diagnóstico, incertezas a respeito de como você está se sentindo, de como seu corpo está reagindo, seguramente isso pode ser um potencializador, pode ser um gatilho para estresse. Ó, esse outro gatilho aqui é interessante. Muita gente está negligenciando, que é a falta de tempo ou o lazer. As pessoas estão sempre atrasadas, ou sempre devendo alguma coisa, ou sempre behind, ou sempre com prazos, né, já vencidos. Isso também pode gerar muita sensação as sensações que o estresse causa, né, gente? E o estresse, ele vai transbordando, a gente vai ficando passado, vai ficando transtornado, mas isso vai gerando outros sintomas, né, doutor Glauber? Exato. É imaginar que toda essa carga excessiva que a gente vai colocando de pressão no nosso dia a dia se converte em sintomas. Então, irritabilidade, processos de falha de memória do campo atencional, humor alterado. Então, aquela pessoa mais irritadiça, sem paciência. Então, é imaginar que todas essas consequências, tudo aí que você está colocando como ingrediente nessa fórmula, vai ser potencializadora de estresse, pode ser bastante danosa para a vida cotidiana do sujeito. Pois é, ainda tem mais esse outro gatilho aqui, gente, os problemas financeiros. E tem gatilhos que um puxa o outro, né? Então, se um pai de família fica doente e está toda a família preocupada com a saúde, geralmente os problemas financeiros vêm não só nesse caso de doença, mas, por exemplo, numa crise conjugal. Os problemas financeiros têm grande peso. É imaginar que numa sociedade como a nossa, existe sempre uma tensão de ser produtivo, de dar conta das nossas responsabilidades. Aí você imagina que famílias, por vezes, são devastadas por questões financeiras, por sensibilidade financeira, fragilidade financeira, e isso seguramente tem um impacto significativo em potencializar o estresse. Isso é bastante danoso porque respinga também em outros desses gatilhos que a gente comentou. Problemas financeiros podem gerar impactos no sistema familiar, podem gerar doenças, né? Então, enfim, é importante considerar que tudo isso, de alguma forma, se relaciona e pode ser potencialmente danoso.
Agora, doutora, a gente está falando aqui de situações que fazem parte do meu dia a dia, que fazem parte do dia a dia do nosso telespectador que está assistindo ali, da casa do rico, da casa do pobre, da casa do mais gordinho, do mais magrinho. Todo mundo tem esse tipo de problema diariamente, só que isso não fica só na esfera da preocupação ou daquela descrição dos dois hormônios que atuam fortemente durante o estresse. Podem gerar também sintomas físicos. Olha só, gente, que interessante. Eu estou girando aqui deitando aqui a taça do estresse para mostrar que sintomas físicos podem surgir. Vou mostrar aqui, ó. Dores musculares. É interessante imaginar, Teru, como a gente começou essa história dizendo que o estresse começa no cérebro. Logo depois desse disparar de hormônios no nosso cérebro, a gente vai ter alterações fisiológicas, né? Então, alteração de batimento cardíaco, agitação, confusão mental, e a gente começa a sentir os sintomas, inclusive no nosso corpo. Então, você vai começar a sentir essa tensão corporal. Então, dores musculares normalmente são muito associadas a sintomas de estresse. Então, você começa a sentir peso nos ombros, você começa a sentir dores de articulação. Isso é bastante comum como uma resposta do seu corpo à situação de desconforto gerado pelo estresse. Eu fui encher ali a minha taça de estresse novamente, doutor, porque além de dores musculares, eu peguei o primeiro que surgiu aqui. Pode ser que outros sintomas físicos possam surgir. Tá aparecendo mais aí, ó, gente, ó. Tá surgindo. Até porque gatilhos nunca vão faltar, não é mesmo? Aliás, parece que eles são super criativos, né? Porque olha esse, minha gente. Você conhece alguém que está com insônia aí, pensando... E pior que essa insônia vem, doutor, e ela é cruel, porque a gente começa a pensar nesses gatilhos aqui. E se eu fizesse diferente? E se eu fizesse tal coisa para ganhar dinheiro? Ou se eu resolvesse... Ou se eu ligasse para fulano e falasse tudo o que eu penso a respeito dela? Então... O sintoma físico pode piorar o mental e o mental piorar o físico. Exatamente, Teru, você tem toda a razão. Esse processo ele é interligado. O corpo e mente, eles não são desassociados. Uma coisa influencia diretamente na outra e vice-versa. Então, quando você fala de insônia, por exemplo, é imaginar que esse nível de tensão no nosso dia a dia vai ter impacto no nosso sono. E aí, provavelmente, retirando o sono, isso é uma das opções, né, da resposta do nosso corpo. E o pior dessa história, Teru, é que imaginar que uma noite mal dormida vai gerar uma série de outros reflexos na vida cotidiana, porque como você disse, esse espaço, essa lacuna do sono vai fazer com que o sujeito continue pensando, isso pode atingir a cada um de nós, a pensar nas contas e etc, remoendo, exato. Eu vou trazer os outros sintomas físicos aqui que podem ser gerados pelo estresse, que muita gente acaba procurando, por exemplo, um gastro, e aí tá com dor de barriga ou tá com dor no estômago, mas a origem é o estresse. Essa pessoa, como o senhor disse aqui, em algum momento tá super irritada, a irritabilidade lá em cima. E também eu vou trazer esse outro sintoma físico aqui, gente. Ela começa a mostrar na pele, o maior órgão do corpo humano, que tem alguma coisa errada. Alergias, acne e outros problemas que vão aparecer na pele. Exatamente. Imaginar que o nosso corpo vai dando sinais. Você começou falando sobre as dores abdominais, o problema gástrico. Então, imaginar que o processo digestório, por vezes, ele é impactado pelo sintoma de estresse. Assim como problemas de pele ou até mesmo a irritabilidade, tudo isso, Teru, de alguma forma compõe sinais que o nosso corpo vai dando de atenção. Vamos imaginar um farol? Nesta hora em que você começa a perceber sintomas no corpo, sua pele vermelha, manchas, coceira, vermelhidão, isso é um sinal amarelo de que alguma coisa está acontecendo e que a gente precisa observar e cuidar. Muito bem, doutor. A gente precisa tentar lidar com o estresse, porque a gente às vezes não consegue evitar, né? Os problemas são reais. Um problema de saúde, por exemplo, um problema no trabalho, são reais, mas como é que a gente lida, ou como é que a gente maneja, né? Vocês, psicólogos, gostam muito de falar o manejo do estresse. A gente preparou aqui um checklist que pode ajudar efetivamente a resolver a questão do estresse, ou, não digo resolver, acho que a melhor palavra seria a lidar e a conviver com o estresse de maneira mais assertiva. Exercício físico está sempre no topo da nossa lista aqui.
Exatamente. É pensar que a partir do exercício físico, ou a prática diária de exercícios físicos vai ajudar no fluxo sanguíneo, né? Então, é imaginar que você volta a bombear o seu sangue de uma forma ordenada, mandar mais oxigênio para o seu corpo, de alguma forma, isso também tem impacto neurológico, porque você trabalha com neuroplasticidade. Toda essa oxigenação que você está mandando para dentro do seu corpo, de alguma forma libera endorfina, que é o hormônio do bem-estar. Então, é imaginar que quanto mais atividade física, e obviamente atividade física coordenada, orientada, você praticar, mais endorfina você produz, mais bem-estar você terá. E ó, eu não sei se você já fez o teste aí, já foi correr quando você estava com raiva ou estava com dificuldade de resolver alguma situação? É a melhor coisa do mundo, a gente parece que libera toda aquela tensão, talvez o cortisol aí, e realmente depois a gente tem mais clareza, mais calma para resolver as questões difíceis da vida. Tem também, doutor, essa outra questão aqui que é comer alimentos certos. Exatamente, né? Boas escolhas nutricionais são extremamente importantes para lidar com estresse, né? Dietas muito ricas em açúcar, gordura, seguramente terão um impacto em desgaste metabólico. Então, é imaginar que se você faz boas escolhas alimentares, alimentos mais coloridos, proteínas vegetais, cuidar dos horários da sua alimentação, imaginar que você não deve jantar, e aí conectando lá com a história de não ter tempo, de não planejar bem tempo, não adianta jantar às 11 horas da noite, né? Você teria que ter mais regularidade, melhores escolhas alimentares, porque isso seguramente trará mais qualidade de vida e, obviamente, menos estresse. Com certeza, sem contar que quando o nosso sistema interno aqui está trabalhando, né, o sistema digestivo, ou quando você tem que se concentrar em alguma coisa, essa história de comer nos horários devidos e também a quantidade e também a qualidade do alimento vai interferir diretamente no nosso humor, vamos dizer assim, né? Descansar. E aqui o descanso não seria só dormir, né, doutor? Não, descansar diz respeito a desligar, né? Ter pausas produtivas, ter momentos de centramento, de bem-estar. Então, é imaginar que você tem só 24 horas do dia, mas essas 24 horas do dia não tem como ser ligada, né? Você precisa, de alguma forma, ter pausas, ter momentos de respiro, ter momentos de desconexão da pressão, para que você possa se reequilibrar. Então, descanso, planejamento do descanso, intervalo entre atividades de trabalho e de lazer são extremamente importantes. Então, a prática do bem-estar no sentido de ter pausas no seu dia a dia é fundamental para a gente, de fato, se afastar desse ambiente do estresse. Doutor, sem querer, o senhor acabou trazendo quase todos os itens aqui do meu checklist, ó. Esse aqui ainda não falou, quero trazer esses últimos dois. Mas ter tempo para o lazer inclui aqui nesse descanso, administrar melhor o tempo. Agora eu queria que o senhor falasse sobre fazer terapia e também investir em calmantes naturais. Você está falando aqui do chazinho de camomila, você está falando, ou de repente uma alimentação que seja menos estimulante, sem o uso do café, chá pretos ou alimentos muito condimentados, que são estimulantes também, ou seja, vai colocar lenha na fogueira do estresse. Exatamente. Imaginar, Teru, que fazer terapia é extremamente importante, né? Eu comento bastante com os alunos durante a formação de que se a gente não cuida, uma formiga vira um elefante. Então, uma coisinha muito pequena pode se converter numa coisa muito grande se a gente não der atenção. É mesmo. Então, pedir ajuda faz parte desse processo, não é? E quando você comenta, por exemplo, dos calmantes, né, dos calmantes naturais, existem pesquisas que evidenciam que certos tipos de chá, certos tipos de fruta que podem ser utilizadas como suco, até mesmo certos aromas, né, como por exemplo da lavanda, só um minutinho, doutor. Vão potencializar. Você tem o nome de algum dessas frutas ou desses aromas? Eu sei que o capim-santo, por exemplo, é bem conhecido como um calmante poderoso. Exato, e você comentou, inclusive, da camomila. Chá de camomila tem potências relaxantes. Lavanda. Capim-santo também. Lavanda enquanto aroma. Maracujá enquanto um suco possível. Tudo isso tem propriedades relaxantes e, de alguma forma, vão potencializar um certo relaxamento numa situação mais conflituosa ou estressante. Então, esses são alguns calmantes naturais que podem ser utilizados para situações mais simples. Legal. Se a ciência não tivesse comprovado já tantos benefícios, pelo efeito placebo já valeria a pena também, né, doutor?
Sem dúvida, você tem toda a razão. Doutor, chegou uma interação que eu quero trazer aqui na nossa tela. Vamos ver quem é que está falando com a gente. A Ione Patrícia, boa tarde. Ela quer saber se existe estresse saudável. Gostei da pergunta, Ione. É bem interessante, Ione. É imaginar que esse certo nível de atenção que os hormônios que a gente comentou lá no início da nossa conversa produzem, que é o cortisol e a adrenalina, eles são importantes para nos manter atentos a situações de perigo. Então, eu estou numa situação tensa, essa atividade de produção hormonal me deixa atento e preparado para reagir frente a uma situação desafiadora. Sei lá, eu estou numa situação de perigo aqui, então os hormônios me ajudam a estar atento e reacionar frente ao perigo. A gente pode chamar isso de alguma forma, esse estado de atenção gerado, esse estado de estresse, de alguma forma, como positivo, porque ele nos ajuda a combater situações de perigo, situações de alerta. Sei lá, estou com uma criança pequena aqui, ela está na beirada da escada. Todo esse processo cerebral que acontece vai me fazer estar atento e salvar a criança de um acidente caseiro, de um acidente doméstico, por exemplo. Sim. Então, isso me parece um estresse positivo. Diante de um teste, né, diante de um concurso, o estresse ele vai me ajudar a estudar, me preparar para vencer aquela etapa. Tem mais interação aqui, doutor? O Ferdinando Oliveira está participando hoje com a gente novamente. Ele quer saber se a espiritualidade e a oração constante seriam remédios eficazes contra o estresse. Sem dúvida. Imaginar, e as pesquisas apontam isso, né? A espiritualidade, a conexão com o sagrado, a fé, de forma geral, tem um fator extremamente importante em termos de qualidade de vida. Então, isso é indiscutível hoje em termos científicos, existem várias pesquisas evidenciando isso, e de alguma forma, entende-se então como comum na ciência, de que essa conexão com a espiritualidade, com a fé, promove qualidade de vida. E nesse sentido, obviamente, minimiza os efeitos do estresse. Muito bom. Olha, Dr. Glauber, é um prazer falar contigo aqui e é muito bom a gente entender como é que funciona todo esse mecanismo para tentar lidar, manejar o estresse como deve ser, porque a gente vai passar por dificuldades, a nossa vida não é estática, né? Temos altos e baixos, todos nós. Diante da pandemia, a gente ficou bastante vulnerável, fragilizado. Então, acho que esse programa realmente vai ser muito útil, não só para quem nos assistiu agora, mas para quem vai nos assistir através da nossa playlist no YouTube. Obrigada, doutor. Imagina, eu que agradeço, e é importante que a gente cuide do estresse, porque o estresse não tratado, não observado, pode desenvolver ou potencializar síndromes depressivas ou síndromes ansiosas. Então, bora todos nós olhar para nós mesmos, observar os nossos sinais e os nossos sintomas, para que a gente não venha a ter situações críticas no futuro. Um prazer estar aqui com você, Peru. É isso aí, é isso aí. Ó, o Dr. Glauber fala lá do NASP, e o NASP em São Paulo, é professor lá também. Se você quiser conhecer mais sobre o NASP, acessa lá no Instagram, @unaspsp, para saber tudo o que acontece por lá e tudo que ele tem para oferecer para você. Ou então, você pode falar também, você pode conhecer mais do Dr. Glauber através do site conscientize.com.br, é o site do consultório, conscientize.com.br. Até a próxima, doutor. Tchau, tchau. Obrigado. Olha, a gente faz uma rápida pausa agora só para você se aquecer, colocar o tênis, porque tem fighting por aqui no próximo bloco e vai ser bom demais. Aproveita, já deixa o celular no jeito aí, porque a gente quer ver registro de você fazendo junto com a gente, viu? E ainda tem bolo de batata doce no programa de hoje, receita incrível por aqui. Eu volto já.